Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra da nossa Seara de Jesus, a casa que acolhe a todos nós com muito amor, com muito carinho. Que na palestra de hoje nós possamos permitir que o Cristo adentre a nossa casa e lá faça morada e lá permaneça, ajudando a todos os seus habitantes a organizarem a sua vida, a viverem de forma harmoniosa, para que se faça a nossa vida limpa, reta, tranquila, para a nossa melhor reencarnação. Vamos agradecendo então a Deus a oportunidade de estarmos nessa noite juntos para mais um Evangelho. O tema do capítulo de hoje é Testamento Natural, tema tirado do nosso livro Opinião Espírita, que é o livro que nós estamos usando para as palestras. Todas as semanas é falado sobre um tema, tá bom? Esse livro Opinião Espírita é ditado pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. Testamento natural. O que quer dizer testamento natural, não é? Nessa época em que a gente está isolado nas nossas casas, a gente tem procurado refletir sobre a nossa vida atual, o que é que ela está requerendo de todos nós. E aí então o texto ele já começa trazendo uma reflexão para que a gente faça. Por muito aspire o homem ao isolamento, pertencerá a ele a coletividade que lhe plasmou o berço, da qual recebe a influência, sobre a qual exerce influência a seu modo. Essa frase já começa trazendo para nós a questão do isolamento. Muitos de nós precisamos fazer o isolamento, senão uma grande maioria, não é, meus irmãos? Nessa época de pandemia, o isolamento foi necessário para toda uma coletividade, na verdade, para toda a humanidade do planeta Terra. Todo mundo precisou ficar em isolamento. O homem precisou se recolher e precisou se recolher da sociedade e também precisou se recolher dentro de si, procurando entender, se acalmar, se equilibrar nessa nova fase. Muitas mudanças ocorreram, muitas coisas aconteceram de forma diferente, onde o homem precisou se adaptar. A questão do trabalho, a questão de que ele estava dentro de casa, exercendo uma atividade que antes não exercia, um convívio com as pessoas que antes não exercia pelo período em que exerce agora nessa nova fase. Mas o texto traz para nós aí uma reflexão. Por muito aspire o homem ao isolamento, por mais que ele deseje se isolar em alguns momentos, ele não pode esquecer que ele pertence a uma sociedade da qual ele pertence há muito tempo, porque o homem sempre esteve como habitante de um planeta Terra, ao longo das vivências anteriores, muito provavelmente, e por mais que ele queira se isolar, porque há aqueles que querem se isolar forçosamente pela atual posição que nós enfrentamos, conforme foi dito, ou porque ele quer se isolar mesmo, é dele esse isolamento. Mas Emmanuel traz aqui nesse texto a ideia de que ele não deixa de pertencer ao planeta que ele habita, por mais que ele queira se isolar. Ele, portanto, recebe a influência do planeta que habita e ele exerce a influência dele mesmo, com tudo o que ele tem, com tudo o que ele é, ao planeta que o recebe como berço, como morada, como escola.
Eu trouxe a figura aí da criança, da menina, que fica nos pensamentos o quanto era bom viver com as pessoas, mas ela está se vendo isolada, né? Nesse caso aqui, está precisando se isolar. E o Livro dos Espíritos, na questão 767, traz essa questão para nós. O isolamento absoluto, ele é contrário à lei natural. A lei natural é a lei de Deus, tá bom? Então, será que o homem se isolar, ele está indo contra o isolamento absoluto, ele está indo contra a lei de Deus? E nessa questão aqui, ele está trazendo a questão do isolamento não para se preservar, tá bom? Não por causa de uma pandemia da qual nós estamos ainda enfrentando. Essa questão aqui traz quando o homem de livre e espontânea vontade, ele quer se isolar da sociedade, tá bom? Ele quer se afastar da sociedade porque ele entende que viver na sociedade traz uma série de prejuízos e de sofrimentos a ele. Então ele, de livre e espontânea vontade, procura se isolar. É dessa questão que nós estamos tratando na questão 767. Os espíritos respondem: sim, o isolamento absoluto, ele é contrário à lei de Deus, ele é contrário à lei natural, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso ajudando-nos mutuamente. Então, aquele homem, aquele ser que procura se isolar, ele está cometendo um ato contrário à lei de Deus. Porque o homem foi feito para viver em sociedade e ele procura essa vida, haja vista o pensamento da menina aqui, que se vê no meio da sociedade, né? Que se vê junto com os seus próximos, né? Com a sua família. Então, isso aí é instintivo no ser humano. E você se isolar por livre e espontânea vontade, você estaria cometendo um ato contrário à lei de Deus. Tá? Porque quando a gente se afasta do convívio com o próximo, a gente deixa de progredir, a gente deixa de pertencer a essa sociedade, a essa coletividade, deixando de influenciar a sociedade com tudo que você tem de maravilhoso, com tudo que você é, com a sua presença. E uma vez que você se afasta, você deixa de recolher da sociedade tudo que ela tem para te oferecer. Então, o convívio com a sociedade, ele é necessário para o progresso do ser humano, para o melhoramento do ser humano. Alguém pode, sem dúvida, o texto continua trazendo para nós, né, para a nossa reflexão do tema de hoje. Alguém pode, sem dúvida, retirar-se da atividade cotidiana com o pretexto de garantir-se contra os erros do mundo. Então, muita gente pensa em se afastar da sociedade, procurando não cometer erros, procurando não encontrar ali na sociedade motivos que tirem a paz daquela pessoa. Então ele pega e fala: eu prefiro me isolar do mundo a perder a minha paz. Se eu ficar isolado, pelo menos eu não vou ver, eu não vou ouvir, eu não vou conviver com algumas situações que me tiram do eixo, né? Que me tiram do meu centro, do meu equilíbrio. Então eu viveria mais em paz. E aí então o texto traz: mas enquanto aspira no mundo, ainda que não deseje, prossegue consumindo os recursos dele para viver. Então, por mais que esse irmão, ele pensa: eu vou me retirar da sociedade, eu vou me isolar da sociedade, porque assim eu corro menos risco, eu não deixo de ser o que eu sou e eu continuo vivendo na minha paz. Por mais que ele faça isso, ele continua ainda absorvendo toda a matéria que é produzida no planeta Terra pelos seus habitantes. Então, por mais que ele queira se isolar, meus irmãos, isso daí não é possível, porque mesmo assim ele continua agindo, a tua presença no planeta Terra continua atuando, o planeta Terra continua recebendo as suas informações, continua recebendo as suas vibrações, os seus pensamentos, ele continua recebendo porque você está inserido no planeta Terra. Uma vez que você pensa, você produz material psíquico,
você produz uma matéria que preenche o espaço ao seu redor. Então, portanto, por mais que você se isole, você continua absorvendo toda a matéria e continua doando toda a matéria do que é você ao mundo. A questão 770 do Livro dos Espíritos traz essa questão para nós também. Mas se esse retiro, se esse afastamento tem por objetivo uma expiação, então eu vou me afastar porque eu estou expiando, né? Planeta Terra, a gente sabe que é planeta de provas e expiações. Aqui a gente ainda encontra muita dificuldade, bem natural, por conta do nosso aprendizado, da nossa atual situação de aprendizado. E nós estamos caminhando, melhorando a cada passo que nós damos com o nosso livre-arbítrio. A questão aqui traz então, mas e se esse retiro tem por objetivo uma expiação? Eu quero me isolar para expiar um mal, impondo-se uma privação penosa. Ela não é meritória? Se eu fizer um isolamento procurando expiar um mal que há ainda em mim, será que isso daí não é meritório? Deus não vai ver isso com bons olhos e não vai achar que então eu estaria descumprindo uma lei dele? Eles respondem, faz mais bem do que faz mal, é a melhor expiação. Então o Livro dos Espíritos fala, faz mais o bem, porque você fazendo o bem, você faz mais do que fazer o mal, e essa é a melhor expiação. A forma da gente melhor passar por uma expiação, meus irmãos, ele deixa uma grandiosa dica aí para nós. Aquele que entende que se isolar e que causar o sofrimento a si, procurando se limpar de uma expiação, de uma falta do passado, ele fala que você fazer o bem, você agir de forma correta, você ajudar o próximo, e isso só acontece você convivendo na coletividade a que você pertence, então que essa é a melhor forma de você expiar o seu passado, é com o convívio com o próximo. Evitando um mal, ele cai em outro. Então ele está dizendo assim, se você se isolar, você evita um mal, mas você cai em outro mal, visto que esquece a lei de amor e caridade. Então, quando a gente se isola, desejando não mais conviver com ninguém e simplesmente conviver com você, você deixa de cometer um mal em viver com a sociedade porque você não consegue frear as suas paixões. Você estaria então cometendo mais mal do que bem, porque você deixa de cumprir a lei de amor e a lei de caridade com o convívio do próximo, respeitando o próximo do jeito que ele é e aceitando-o daquele jeito, que é isso que todo mundo que convive na sociedade precisa conviver com o chefe, precisa conviver com o colega de trabalho, o chefe precisa conviver com os seus subordinados, com os seus colaboradores, não é? A gente precisa, dentro de casa, a gente tem que saber respeitar quem convive lá, convive com os filhos, com o esposo, com a esposa, né, com a mulher. Então a gente precisa saber compreender e respeitar o próximo. E isso estaria colocando em prática o que diz aqui, a lei do amor e da caridade. São ferramentas tão necessárias ao crescimento do ser humano. Nós, portanto, estamos no mundo, tá bom? Quando a mãozinha encosta ali, eu quis trazer a ideia de que nós estamos no mundo, nós estamos passando a nossa informação ao mundo e estamos recebendo do mundo tudo o que ele tem para nos dar. Qualquer pessoa, dessa forma, deixa ao desencarnar a herança que lhe é própria. Lembra que o tema aqui está trazendo sobre o testamento natural? Dessa forma, uma vez que ele procura entender que a lei de sociedade é uma lei divina, é uma lei necessária ao seu progresso, ele compreende então que ao desencarnar, ele deixa tudo aquilo que ele é e fez ao planeta. E essa é a sua herança. Esses são os seus bens, as suas construções que ele conseguiu fazer em vida,
deixando ao planeta Terra um pedaço de você no planeta, né? Eu trouxe aí a fatia do bolo, onde cada um pega a sua fatia do bolo, pega aquilo que tem direito, né? Então, ele traz aí que o ser humano ele é convidado a ingressar no planeta, que é adequado à sua condição fluídica e vibratória, o planeta onde ele vai encontrar todo o material necessário ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento. E aí então com o seu livre-arbítrio, com as suas ideias, com a vida em sociedade, ele vai exercer ao longo dos dias as suas funções, o seu trabalho, aquilo que ele tem melhor de dar para as pessoas, e ele vai com esses atos, com essas atitudes, ele vai depositando no planeta Terra o seu testamento, a sua herança, os seus valores, os seus bens morais do que ele é no planeta. A questão 922, ainda do Livro dos Espíritos, traz outra questão. Mas então, só que o homem, ele gosta de ser feliz, ele procura ser feliz, né? O homem que está aqui reencarnado, e nós vemos aí, né, que as pessoas procuram ser felizes, as pessoas, elas fazem de tudo para conviver bem umas com as outras, né? E aí a questão traz, mas a medida da felicidade, há uma medida de felicidade comum a todos os homens, porque ela está atrelada, né? A nossa vida aqui em sociedade, ela está atrelada a ser feliz. Ninguém nasce para ficar com cara feia, ninguém nasce para brigar com todo mundo, ninguém nasce para ficar de mau humor, né? Essa daí não é a nossa vida, né? A gente trabalha, vive, a gente gosta de conviver com pessoas respeitosas, animadas, pessoas de bem com a vida. Essa felicidade, será que tem uma medida que é comum para todos os homens? Então, sabendo já que tem homem que quer se isolar da sociedade porque não consegue conviver dentro dela, e ele pega e fala, para a vida material, qual que é a medida da felicidade que todo homem deveria construir? É a posse do necessário, ele ter para si a posse daquilo que é necessário. Eu não preciso de grandes coisas, eu preciso daquilo que é necessário. O Evangelho traz uma questão entre o revés, né? O contrário. Ele traz o necessário e o supérfluo, né? Porque quando extrapola o necessário e o homem vai atrás do supérfluo, ele extrapola. E isso causa infelicidade ao homem. Por quê? Porque ele acaba seguindo num ponto só. Ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. E com isso faz nascer as duas entraves para a libertação e para o progresso do homem, que o Evangelho nos orienta, que é o orgulho e o egoísmo. Quando o homem sempre vai atrás de mais, querendo ou não, ele deixa de entender, ele acaba ficando, entre aspas, cego, não vendo o próximo. E aí, então, ele desrespeita uma série de princípios, né, que não fazem bem para ele, e isso causa a infelicidade. Ele fala, então, que para a vida material, a medida da felicidade está entre o homem se manter entre a posse dos bens necessários. E a consciência tranquila e a fé no futuro é para a vida moral, para a vida do espírito. Então, essa questão, ela traz a felicidade para o homem encarnado, que é a busca, a posse pelo necessário, e a felicidade para o espírito, que está aqui encarnado e quando perder a sua matéria física, vai ingressar ao mundo dos espíritos, vai voltar à sua pátria espiritual. Para esse, então, para a vida moral, seria a consciência tranquila e a fé no futuro. É isso que traz a felicidade ao homem encarnado. É ele saber que ele está aqui encarnado, que ele vive em sociedade, que ele convive com as pessoas, que ele procura ser o mais útil, que ele procura ser um ser humano mais condizente com as regras de Deus, com os exemplos trazidos pelo Cristo.
E dessa forma ele vai podendo viver e vai deixando o seu testamento natural na vida, deixando o bem por onde passa, fazendo construções positivas, orientando o seu próximo para que ele também consiga encontrar uma terra fértil ao trabalho, para que o próximo também consiga deixar um testamento bem bonito da sua passagem aqui na existência terrestre. E dessa forma, quando Jesus esteve aqui entre nós e falou, faça ao seu próximo, essa questão trazida no testamento natural da palestra de hoje está inserida nesse ponto, porque uma vez que o homem encarnado se encontra aqui na Terra, entende o seu papel e permite e faz boas construções, deixando um testamento bonito, né, deixando um pedaço de si no planeta Terra, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, e inclusive o planeta que recebe o seu material positivo, a sua energia positiva, e isso faz com que o planeta caminhe no seu progresso também, porque o planeta, igual a todos os humanos, igual a todos os habitantes, também está progredindo. Ninguém pode esquecer o espírita, que pela morte do corpo, toda criatura deixa a herança do que fez na coletividade em que viveu. Então a gente já falou, né? Aqueles que seguem a doutrina espírita, doutrina que esclarece, doutrina que abre os nossos olhos e que faz o ser humano que procura estudar essa doutrina, ele faz com que o ser humano se modifique, porque ele traz para nós a informação que a nossa reencarnação sou eu comigo mesma e sou eu procurando me desvincular das minhas imperfeições, das minhas dificuldades, e que é realmente essa vida em sociedade que me faz crescer, né? Quando eu faço alguma coisa que eu julgo errado e que minha consciência desperta e fala, opa, eu acho que eu não agi bem naquela questão. Olhando o próximo vai te trazer uma resposta. E você fala, poxa vida, eu devia ter agido daquela forma. E aí você roga a Deus coragem para que no dia seguinte você encontre uma situação em que você possa colocar esse seu vício, esse seu defeito, essa sua dificuldade em prova. E você peça para ter coragem para que você faça melhores resoluções, para que você faça melhores escolhas e não haja erradamente como agiu na vez anterior. Então o espírita, ele tem que compreender que quando ele morre, ele leva para a pátria espiritual, ele leva consigo toda a carga de todo o material que você construiu na tua vida. Você não leva nada de material, né, de físico, né, de palpável, mas você leva todo o sentimento, toda a emoção, toda a vibração do que as pessoas sentiram com os seus atos e do que você sentiu com o seu ato. Então você leva toda a carga de sentimento positivo ou negativo. E o planeta Terra também fica com aquilo que você deixou de material, de palpável e de sentimental. Toda essa carga fica também um pouco aqui, tá bom? E por isso que o espírita procura auxiliar o próximo, para que o próximo também compreenda dessa forma. Faz todo o bem enquanto você estiver na Terra. Faz todo o bem. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas está aí o desafio da vida em sociedade. Deus permite que o sol nasça e que você acorde com vida mais um dia para que você vença, para que você consiga se desvincular das suas algemas que prendem você aqui, né, parado, preso. Se Deus, nos seus desígnios, nos fez nascer num meio onde pudesse desenvolver a sua inteligência, que é a vida em sociedade, ela desenvolve isso, né? Como é que você vai agir nas situações? Você está desenvolvendo a sua inteligência.
foi por querer que a usasse em benefício de todos. Por isso que a lei de sociedade é uma lei de Deus. Uma vez que você está inserida num meio onde existem outras pessoas convivendo com você, a proposta é que você possa refletir e fazer boas escolhas, fazer todo o bem necessário. Jesus já trouxe infinitos exemplos dessa questão. Faz todo o bem, age de forma correta. Não importa o que o outro pensa, não importa o que o outro faz, não importa o que o outro julgue, faça do seu coração. E para isso é necessário, meus irmãos, que nós estejamos conectados com Deus, que nós estejamos em paz, a paz que Jesus falou. Deixo a minha paz e fiquem com a minha paz, e façam bom uso, e sejam boas pessoas. A proposta, então, é para a gente olhar para dentro de nós e ver o que merece ser consertado. Não é para se isolar, mas é para viver nesse momento de isolamento por conta da pandemia, mas não deixando de se isolar do convívio das pessoas dentro da sua casa, com todas as regras de segurança que são veiculadas aí todos os dias na televisão, porque a gente precisa ir para alguns lugares, mercado, hospital, médico, mas procurar sempre respeitar e fazer o bem em todas as situações, a começar a respeitar e fazer o bem comigo, tá bom? Para com você mesmo, a respeitar a você. Então, é isso, a sua convivência com a sociedade desenvolve a sua inteligência. Viva cada um de tal maneira que os dias por vindouros, os dias futuros, lhe bendigam a passagem. Então viva de forma positiva, ao ponto de que amanhã, quando você olhar para trás, você fala, nossa, eu só encontro um caminho florido. Eu não encontro buracos no caminho quando eu olho para trás no meu caminho. Eu não encontro coisas que me desonrem. Eu não encontro motivos que me causem tristeza. Então, é isso. A gente tem que aproveitar essa reencarnação para deixar um testamento positivo para o planeta e levar também uma ideia, levar um material, levar, como diz, né? Você vai chegar no céu e vai colocar a mão nos bolsos e vai encontrar que tipo de tesouro, né? Você vai levar quais as moedas que vão sair do seu bolso, né? Quais os tesouros que vão sair do seu bolso. E o Espiritismo nos diz que deve sair as moedas, o tesouro do bem, o tesouro do amor que você pode dar ao próximo. Cada criatura reencarnada nasceu entre dois corações que se encontram, por sua vez, ligados a certa família. Ele está dizendo aqui, eu trouxe a figura da família, que com relação ao isolamento, que é para a gente não se isolar, porque a gente tem que lembrar que se eu estou reencarnada, é porque eu nasci de dois corações que se uniram, não é? E que se encontraram ligados na sociedade, eu me emocionei, que se encontraram ligados na sociedade e que resolveram se unir em amor para transformar a sua família. Família que é célula da comunidade. Então é isso, a convivência com o próximo. Esse desenho bonito, né? Avô segurando o neto curtindo a avó, o avô segurando a mãozinha do neto, e ali do lado da filha, do genro, do filho, e essa família bonita. Façamos, a proposta é que a gente entenda que a gente convive com a sociedade, a gente faz parte dela. E qual é a herança que nós estamos dando à sociedade? Qual é a carga de mim? Qual é o presente? Qual é o meu valor que eu estou dando para o universo? E qual é o valor que o universo está dando para mim? E o universo é muito lindo, o planeta Terra é muito lindo. Então ele está me dando coisas muito positivas, muito bonitas, que eu faça de igual forma. Jesus Cristo, quando ele se reuniu aí na última ceia com os apóstolos,
ele procurou levar o amor que ele tinha por todos nós. E ele falou, meus discípulos, né, meus amigos que tanto amava, os discípulos eram os escolhidos de Jesus, e ele procurou trazer todos os ensinamentos que eles iriam enfrentar na vida, para que depois Jesus falasse, ide e pregai, leve a minha boa nova às pessoas. Então, nessa passagem de João, capítulo 16, item 33, que é o tema reflexivo da palestra de hoje, Jesus se reúne então com os apóstolos na última ceia e fala, eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. Então, o que ele estava dizendo para os apóstolos? Que ele foi humilhado, que ele não conseguiu vencer a todas as pessoas que ele encontrou no mundo, porque muitos não quiseram compreender o que Jesus falava. Então, que eram os doutores da lei, que eram os sábios e todas as pessoas que contrariaram os ensinamentos de Jesus e fecharam os ouvidos ao que ele tinha para falar. Então, Jesus pega e fala, no mundo, e reflete e leva essa reflexão aos apóstolos, no mundo tereis tribulações. É verdade, o mundo é cheio de tribulações para nós, todos nós sabemos, mas tendes coragem. Já foi falado, né? Peça coragem a Deus para que no próximo dia te seja dada a oportunidade de você fazer o melhor. Ele venceu o mundo, eu venci o mundo. Então Jesus traz aí, e quem conhece a história de Jesus sabe dos percalços que ele enfrentou na vida quando esteve aqui encarnado. Mas Jesus procurou não sair do seu prumo, procurou não sair dos seus princípios, e ao final ele pega e fala, eu venci o mundo, né? Eu não venci no mundo. No mundo ele foi injuriado, no mundo ele foi tido pelos outros como contrário, como um irmão que queria contradizer a lei da época, queria ir contra ao que já tinha dito, né? Já era uma lei do passado, e ele queria se contrapor, né? A ponto que ele falou, eu não vim para destruir a lei, eu vim para colocá-la em prática, para cumpri-la. Mas mesmo assim ele não foi entendido por todos. E entretanto ele dizia, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo, não é? Quando te encontrares, portanto, meus irmãos, quando te encontrares em crise, porque a nossa vida é igual, e quando Jesus estava reunido com os discípulos, ele procurou dizer, né? Vocês vão encontrar muitas crises, vocês vão encontrar muitas pessoas que vão ser contra vocês, como realmente aconteceu. Quem conhece aí a vida dos discípulos, todos eles foram perseguidos, Jesus também foi. Mas ele traz aí o relato, né? Quando te encontrares em crise, lembra-se do mestre, né? O capítulo traz essa questão para a gente. Ele foi subjugado e subjugado seria o conquistador inesquecível. Ele foi subjugado, mas ele conquistou o mundo com amor, tá bom? Ele trouxe o seu amor, ele trouxe a lei de Deus do começo ao fim, e ele procurou conquistar as pessoas, marcando as pessoas de forma inesquecível. Quem encontrou com Jesus era uma passagem que você jamais tirava, né? Os relatos nos livros e nos filmes mostram. Quem encontrou com Jesus, ele marcava a sua presença de uma forma que você se modificava, né? Na palestra da semana passada, a irmã trouxe a história de Paulo, que quando encontrou com Jesus foi um divisor de águas. Ele encontrou com Jesus, ele mudou, né? Quando ele teve aquela visão de Jesus na estrada de Damasco, aquilo ali mudou a vida dele, né? Então, era a presença do Cristo, era essa conquista que ele trazia, esse testamento que Jesus trazia. Ela se tornava inesquecível mesmo. Batido, né? Está falando de Jesus, batido, ele passaria a condição de Senhor da vitória. Então, por mais que ele tenha recebido todas as humilhações na vida, todas as injúrias, todos os esquecimentos, porque o texto aí traz que os discípulos deixaram ele no momento da crucificação, todos renegaram, todos se afastaram. Um ou outro ficou perto, mas quando era questionado se conhecia aquele homem, diziam que não, né?
Assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Então, o que ele traz aqui? Igual Jesus, todas as pessoas que também sofrem injúrias, que também encontram dificuldades na vida e procuram se isolar da sociedade, para que não façam isso, mas que, igual ao Cristo, vença o mundo, enfrente, não com guerra, não com sangue, não com raiva, não com injúria, não na mesma moeda que você recebe, mas que você se recorde do Mestre e possa vencer na vida, conquistando as suas vitórias, conquistando os seus tesouros na terra, fazendo sempre mais e melhor, porque sempre é necessário. E aí então a nossa palestra chega ao fim. Então que cada um receba o amor do Cristo, receba o amor de todos nós e possa fazer as suas construções, deixando um testamento natural nos moldes, nos segmentos, no amor, no respeito, conforme Jesus fez por nós. Boa noite.